Olá, tudo bem? Hoje a resenha será do livro Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie, primeiro livro publicado pela autora, um romance de 2003, com traços autobiográficos e excepcional. Vamos lá? Primeiramente, eu espero que a minha resenha faça jus a esse livro incrível da Chimamanda, como muitos outros da mesma autora também o são. Esse foi o primeiro que eu li dela, ele foi publicado em 2003, é um romance, e ele trata de forma fluida e natural de temas muito difíceis, inclusive temas tabus, como é o caso da intolerância religiosa e da violência doméstica. Ela consegue que a sua escrita tenha uma carga dramática exata, nem excesso, nem parecendo falsa. Apesar de se tratar de uma realidade completamente diversa da nossa, a gente consegue se enxergar em alguns dos personagens de tão bem construídos que eles são. Então a gente consegue se ver em alguns momentos nas atitudes que a Cambile toma, que o Jajá, seu irmão, toma. A história desse livro é narrada em primeira pessoa. Quem narra a história é Cambile, de 15 anos, filha caçula de Eugênie, que tem seu irmão mais velho, o Jaja. Eles são de uma família abastada, que tem uma realidade completamente do homem médio comum nigeriano. A sua mãe, Beatrice, e seu pai, Eugênio, compõem o resto da família. A gente percebe na Cambile uma menina que, apesar dos seus 15 anos, é muito ingênua, é muito reprimida e muito tímida, e que tem um desejo incontrolável e, por vezes, quase beirando doentio, de agradar seu pai, o que é muitas vezes difícil. Esse pai vai configurar o principal antagonista da história. Ele é um personagem muito bem construído pela Chimamanda, muito complexo, que ao mesmo tempo em que é admirado pela população local, pelas pessoas de seu convívio, do trabalho e da igreja, ele é um misógino que agride a mulher e os filhos, tem intolerância religiosa, uma forma extremista, a ponto de abandonar afetivamente o próprio pai. Esse pai vai se utilizar da religião para justificar as agressões que comete contra a própria família, e em certos momentos, eu, pelo menos enquanto leitora, senti raiva, senti angústia, e isso é um grande trunfo de um escritor, fazer com que a gente tenha emoções, que a gente tenha empatia pelos personagens, ou que a gente odeie algum personagem. E aqui eu gostaria de deixar bem claro, com o meu próximo comentário, que eu não estou retirando a responsabilidade do Eugênio sobre os seus atos, mas de certa forma o próprio Eugênio também é uma vítima de um sistema colonialista que evoluiu com a perda da identidade cultural, religiosa, linguística, quando o inglês é superior ao Igbo e o Igbo é considerado uma língua comum e de menor importância, que fez com que as pessoas se submetessem e diminuíssem sua autoestima, considerando o padrão branco superior ao padrão deles. No livro, pelo menos eu, fiquei angustiada para saber o que ia acontecer com os personagens, se alguma coisa muito ruim ia acontecer, ou se eles iam conseguir sair daquele problema, daquela situação em que eles se encontravam. E a virada na história acontece quando Cambile e Jajá ficam um tempo com a tia, que é professora universitária na cidade universitária de Nisuka, com os seus primos. E aí eles começam a enxergar uma realidade diferente da realidade que eles vivem. E aí o desenrolar da história e o final se dá de forma incrível e surpreendente. Para finalizar, eu gostaria de comentar sobre um tema, porque, como eu falei, se eu fosse comentar sobre todos os temas que o livro aborda, eu ficaria falando até amanhã. E esse tema tem super a ver com o canal, que é a criação dos filhos. O livro coloca dois contrapontos. Um, que seria a educação pelo medo, pela repressão e pela violência. E o outro, uma criação que de certa forma nos induz mais a uma criação com educação positiva, né? Esse é um tema que de certa forma está em alta, a educação dos filhos, e o que eu vejo muito, o que eu leio muito, é as pessoas defendendo um modelo ou 8 ou 80. Ou você é um pai permissivo, né, que os filhos dominam e que é totalmente ausente,
ou você está num modelo autoritário que impõe respeito pelo medo e que acha que palmada não tem problema. E o próprio livro mostra um contraponto a esses dois tipos de educação. Não chega a ser aos moldes da educação positiva, mas lembra bastante. E aqui fica o questionamento que a própria Cambly colocou no livro. Eu vou ler aqui um trechinho. Naquele instante, percebi que era isso que a tia Ifeoma fazia com meus primos, obrigando-os a ir cada vez mais alto, a forma como falava com eles, graças ao que esperava deles. Ela fazia isso o tempo todo, acreditando que eles iam conseguir saltar. E eles saltavam. Comigo e com Jaja era diferente. Nós não saltávamos porque acreditávamos que podíamos. Saltávamos porque tínhamos pânico de não conseguir. E o próprio livro coloca algumas consequências dessa educação repressora sobre Cambly e Jaja. Eles têm a sua criatividade tolhida, eles não sorriem, eles não socializam, eles vivem sob um estresse e um medo constantes. Se você também concorda com essa opinião e quiser saber mais sobre educação positiva, vou colocar alguns links aqui embaixo de alguns canais e de blog que tem mais informações sobre o assunto. E por fim, eu gostaria de dizer que o livro vale a pena ser lido por todas as pessoas, que esse é um dos meus livros atualmente favoritos e que ganha facilmente 5 estrelas. E se você gostou da resenha, por favor, dá um joinha, compartilha com os amigos e se inscreve. E também aperta o sininho, que aí você fica sabendo sempre que tiver um novo vídeo no ar. Obrigada!